E sejam bem-vindos à quarta aula do Projeto Japonês 2026. Pois então, o nosso curso intensivo está passando bem rápido, não é mesmo? Desde segunda-feira até hoje falamos sobre os cuidados que devemos ter ao pronunciar as palavras em japonês, sobre os tipos de escrita japonesa e, principalmente, falamos sobre a estrutura da língua japonesa, trazendo verbos, partículas e alguns auxiliares verbais como exemplo. E a aula de hoje vai ser o uso de japonês na prática. E a gente vai fazer isso trazendo expressões básicas, usando no dia a dia, que será muito útil quando você tiver a oportunidade de visitar o Japão. Lembre-se também que hoje é a aula de número 4 e amanhã, sexta-feira e depois no sábado não teremos aula. Mas no domingo teremos a última aula, que é super importante. Isso porque vamos fazer uma grande revisão de tudo que foi falado durante o Projeto Japonês 2026. E lembre-se também que todas as aulas ficarão disponíveis até domingo às 23h59. Então aproveite enquanto estiver disponível. E aliás, durante essa semana recebemos muitas mensagens de pessoas que gostariam de seguir estudando conosco e também contar com o nosso suporte personalizado para aprender japonês ainda este ano. Então nessa aula passaremos todos os detalhes sobre o nosso curso fechado, o Japonês Essencial. A próxima turma do curso começa já na segunda-feira, dia 12 de janeiro, às 8 horas da manhã no horário de Brasília. Então assista a aula até o final, que passaremos todas as informações. Lembre-se também de que essa aula conta com uma apostila incrível também, e ela será enviada para você via WhatsApp. Então leia o QR Code que está aparecendo agora na tela, ou use o link da descrição, porque além das apostilas, é pelo WhatsApp que você vai receber as notícias do curso em primeira mão. Então vamos lá para a aula 4 do Projeto Japonês 2026. Vamos nessa! Konbanwa! Sejam bem-vindos à quarta aula do Projeto Japonês 2026, o mini curso da 123 Japonês para você dar seus primeiros passos na língua japonesa. Muito bem, vocês nos acompanham até aqui, a quarta aula, que vocês já viram muitas coisas. E hoje vamos partir para as expressões. Perfeito, aí, Sensei. Mas antes de mais nada, gostaria que você deixasse o seu like, porque estamos aqui trazendo conteúdo gratuitamente para vocês, falando de estrutura, de pronúncia, da escrita, e hoje vamos falar sobre frases úteis. E queria dizer também que o sorteio de hoje será muito especial, não vai ser algo físico e vai ser a primeira vez que iremos sortear este produto para vocês. Então fique atento que no final da aula irei falar sobre isso e com mais detalhes. Bem, Tai Sensei, Mitsuko Sensei, vamos começar pelas frases, né, que os japoneses usam todos os dias, que são basicamente os cumprimentos do dia a dia. Vamos lá. Como é que se diz, Mitsuko Sensei, bom dia em japonês? Bom dia é Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Hai. Perfeito. Mas, Mitsuko Sensei, eu já vi em anime as pessoas se cumprimentando. Ohayou. Qual que é a diferença? Então, Ohayou seria mais informal, né? Você pode cumprimentar seus amigos, dentro da família. Você fala Ohayou, Ohayou, né? Mas se você vai cumprimentar uma pessoa, por exemplo, para um professor ou para chefes, você tem que falar, ou melhor, melhor falar Ohayou gozaimasu, que seria mais comprido não, mais completo, mais formal. Muito bem. E o que literalmente significa Ohayou gozaimasu, Tai Sensei? Essa expressão é formada por essa palavra hayou. Hayou, que significa cedo. Então eu estou cumprimentando essa hora cedo da manhã. Por isso, apesar de corresponder ao nosso bom dia, usa-se normalmente até umas 9h30, 10 horas. Depois deste horário, é o segundo cumprimento. Que é um cumprimento que pode servir tanto como boa tarde, mas também como um olá genérico, né, Mitsuko Sensei? É verdade. Inclusive, a gente sempre utiliza nos nossos vídeos. Que é konnichiwa. Konnichiwa. É a forma mais... Essa não tem a versão formal, né, Mitsuko Sensei? Konnichiwa pode ser utilizado em
qualquer situação. Isso. Sabe por quê? Hum, Porque é uma frase que foi cortada um pedacinho. é mesmo? Na verdade, esse konnichiwa, e quem já se lembra da escrita japonesa, vocês podem reparar que ele termina com ha. Mas, na verdade, este ha é uma partícula que em japonês se pronuncia wa. Por isso que se lê konnichiwa. Ah, por isso que eu já vi algumas pessoas escrevendo konnichiwa com o A da coluna do W, né, Sensei? Exatamente. É lógico que não sabe, não vou dizer que esteja errado, mas não é o usual. Certo. Então, o usual é com este ra, que é uma partícula, A alma da língua japonesa, né, que comentamos na primeira aula. é uma das almas muito usadas dentro da língua japonesa. Certo. E qual que era a frase que foi cortada, Sensei? Porque konnichi significa o dia de hoje. Ok. Então, é como se eu estivesse perguntando, e o dia de hoje? Como está? Está bem? Konnichiwa, ikaga de gozaimasu ka? Ikaga de gozaimasu. É tudo um palavreado muito polido, muito formal, tá? Então, estou perguntando hoje, como é que está para o senhor, ou senhora? Perfeito. E nos últimos vídeos, Mitsuko Sensei, a gente começou estas aulas com um outro cumprimento. É Porque verdade. as aulas estão acontecendo no período de noite. Uhum. A gente olha para aquela câmera lá e falamos 3, 2, 1. Konbanwa. O que konbanwa significa, Sensei? Se konnichi é hoje, durante o dia, konbanban significa de noite. Então, é a mesma lógica. Konbanwa, esta noite. Como está passando, está tudo bem, e assim por diante. Portanto, este konbanwa é aquilo que a gente usa quando encontra com uma pessoa depois do entardecer. Certo. Eu tava para puxar a orelha aqui, mas eu fiquei me segurando porque em todas as aulas aparece alguém, né, claro, nas melhores das intenções, nos cumprimentando com boa noite. Só que em vez de escreverem o konbanwa, inclusive este wa do final é o mesmo de konnichiwa, né? A construção é a mesma, né, Sensei? Exatamente. Por isso que está escrito com ha no final, tá? Perfeito. É a mesma partícula do konnichiwa. Mas eu sei que também tem pessoas que nos fazem as saudações para nós escrevendo oyasumi nasai ou apenas oyasumi. Sempre tem, não apenas nessas aulas, mas nas lives que nós fazemos. Já está se despedindo, está mandando a gente embora. É, né? Pode explicar por quê? Porque oyasumi nasai, ou oyasumi, é simplesmente, eu ia falar em francês, simplesmente... Muito é chique ela, quando- né? Já ia falar francês. Bom, enfim. Voltando, oyasumi significa bom descanso. Yasumu significa descansar. Então, eu estou desejando um bom descanso. Ora, se eu digo um bom descanso, eu só uso este oyasumi com sentido de boa noite, mas quando eu estou me despedindo da pessoa, ou quando uma outra pessoa vai dormir, eu falo, tenha um bom sono, tenha um bom descanso. Então, é como se fosse... No português não tem essa distinção, mas no inglês tem o good evening, Yeah. né, que seria como se fosse o konbanwa, Exatamente. e o good night, que seria como se fosse o oyasumi nasai. Exatamente. E a diferença é exatamente a mesma. Oyasumi, você pode falar entre parênteses, entre amigos, né? É um boa noite, um bom descanso, bem ligeiro. Ao passo que o completo seria oyasumi nasai. Então, é uma outra expressão que tem a forma informal, que é apenas oyasumi, e o completo, que é o oyasumi nasai. E percebam que a gente sempre prioriza falar as partes mais formais. Falamos na aula anterior que não é arigato, mas sim arigato gozaimasu. Já vamos detalhar um pouco sobre esta questão também. Mas a questão da polidez é um fator que não podemos ignorar quando falamos da educação de língua japonesa, porque é uma coisa que é inerente da cultura japonesa, tá bom? Então vamos recapitular as versões completas e polidas com vocês. Vou pedir para a Mitsuko Sensei repetir. Depois de mim, eu vou falar a expressão em português. Conto 3, 2, 1. E vocês repetem junto com a Mitsuko Sensei para que vocês possam, desde agora, praticar e falar essas expressões em língua japonesa. Então, Mitsuko Sensei, bom dia em japonês. 3, 2, 1. Ohayou gozaimasu.
boa tarde ou olá em 3, 2, 1. こんにちは。 Que nós começamos essa live para cumprimentar as pessoas de noite em 3, 2, 1. こんばんは。 E o bom descanso na forma polida em 3, 2, 1. おやすみなさい。 Muito bem. Inclusive eu sei que a Thais Sensei está escondendo um material aí do seu lado. Isso mesmo, esse material laranjinha. Esse daqui? É o nosso material complementar da aula de hoje. E na Olha, primeira os página. cumprimentos. Olha, Isso, já você já tenho. tem os cumprimentos do dia, tá vendo? E outras coisas que nós vamos continuar apresentando a vocês. E vocês poderão ter acesso a este material entrando em contato pelo WhatsApp e vocês podem fazer ou pelo link que está na descrição desta aula, mas também lendo este QR Code. Inclusive, gente, eu sei que tem muita gente querendo saber sobre o nosso curso japonês essencial, tem diversas questões, né, perguntando quanto custa, como é que funciona, aula ao vivo. Iremos detalhar tudo isso no final desta aula, sem esconder nada para vocês. Mas caso você queira já de repente tirar algumas dúvidas, né, ao longo da semana, a nossa equipe, neste mesmo QR Code do WhatsApp, estará de plantão para responder vocês ao longo desta semana, tá bom? Mas pode deixar que a gente vai tentar minimizar as dúvidas que vocês possam ter sobre o nosso curso japonês essencial. Até porque estas aulas, né, Thais Sensei, é uma Amostra grátis do que a gente desenvolve com muito mais material nesse nosso curso japonês essencial. Perfeito. Então, passamos pelos cumprimentos básicos, que é bom dia, boa tarde, boa noite e um bom descanso. E vou falar das expressões comumente utilizadas dentro da língua japonesa. Começando pelo muito obrigado, não é, Mitsuko Sensei? Já comentamos sobre isso, que não é arigato, mas se prolonga no final, né, Mitsuko Sensei? Isso seria arigato. Mas formal seria arigatou gozaimasu. Esse arigatou gozaimasu, esse gozaimasu do final é o mesmo que apareceu em Ohayou gozaimasu. Isso mesmo. Posso entender, Thais Sensei, então, que este gozaimasu é um elemento que adiciona polidez nas palavras? Não só uma polidez, é uma alta polidez, porque tem o gozai, que é uma forma, vamos dizer assim, de uma polidez maior. Entendi. Né? Então, arigatou gozaimasu. Eu estou assim, abaixando a cabeça para dizer muito obrigado. E falando até um pouco sobre as questões, né, que não é necessariamente sobre a língua em si, mas de comportamentos extralinguísticos, né, coisas que manifestamos além da palavra em si, os japoneses, eles se cumprimentam de uma outra maneira também, não é, Mitsuko Sensei? Sim. Não é com aperto de mão, abraço, beijinho, não, em japonês não abraça, não dá beijinho, né? Geralmente abaixa a cabeça, faz a reverência. Reverência. Konnichiwa, konbanwa, assim. Para agradecer também, né? Também, arigatou gozaimasu. E eu ouvi dizer que quanto mais profundo é a reverência, maior é o sentimento que você tem em relação ao que você está falando. Isso. Bom dia, boa tarde, acho que não é o Não caso, é muito, né? né? Mas pro agradecimento, por exemplo. Vamos lá. Thais Sensei fez um grande favor para mim. Arigatou gozaimasu. Tenho que fazer assim, né? Takashi Sensei fez uma coisinha para mim. Arigatou gozaimasu. Não, e também, inclusive no nosso caso, como somos colegas de trabalho, já temos uma intimidade, e eu sou mais novo do que a Mitsuko Sensei, ela poderia simplesmente dizer para mim, Arigatou. né? Não teria problema algum, certo? Mas, né? Eu posso falar para Takashi, ou Thais Sensei pode falar para Takashi Sensei, arigato somente. Mas eu e Takashi Sensei, para agradecer a Thais Sensei, temos que falar arigato gozaimasu até o final, né, Takashi Sensei? Porque a questão Me julgaram velha. experiente. Experiente. Nós temos que ter respeito com a Thais Sensei. Não apenas nós, mas todos vocês. Tomam de olho nos comentários, viu? E essa questão da polidez realmente é um fator muito presente na língua japonesa, não é, Thais Sensei? Porque a língua é também comportamento, né? Então, o japonês, ele dá muito valor, ou respeito, a outra pessoa com quem você está falando, a não ser que esteja brigando, mas em condições normais, se dá muita importância ao outro. Por isso, todas essas expressões que já viemos falando desde lá atrás, não é?
É o caso do mas, né? Lembra-se quando a gente falou do iku e ikimasu? Então, a forma de você dirigir a sua própria fala para o outro é uma forma de polidez. Por isso que tem todos esses masu, gozaimasu e assim por diante. Perfeito. E Mitsuko Sensei, eu já ouvi as pessoas falarem também uma versão um pouco mais longa do que o arigatou gozaimasu, que é domo arigatou gozaimasu. Isso faz com que a palavra seja mais polida ainda? Isso, você está demonstrando mais agradecimento, né? Então, é melhor falar domo arigatou gozaimasu. Simplesmente arigatou ou arigatou gozaimasu. E também, né, consequentemente, abaixar mais a cabeça, falar domo arigatou gozaimasu. Isso. Ao passo que falar apenas domo também funciona como agradecimento, mas bem mais... É bem mais assim. Sim. Sabe, domo, por exemplo, quando você recebe um favor, né? Aproveitando o momento. Aí eu posso falar, domo. Sabe? Esse domo, inclusive, corresponder, não é a mesma coisa, porque lembre-se que a gente sempre fala, não aplique a lógica do português na língua japonesa, mas é mais ou menos equivalente ao esse muito obrigado. Quando eu uso domo, arigatou gozaimasu. Tá? Então, veja, são 3 níveis. Arigatou, entre amigos, né? A gente fala arigatou, mas o mais usual, mais, vamos dizer, genérico, é arigatou gozaimasu. Agora, se o favor for muito grande, ou se a diferença de hierarquia é grande de quem prestou o favor, a gente usa o domo, arigatou gozaimasu. Muito bem. E desculpe ainda insistir nessa tecla do arigatou gozaimasu, que é basicamente obrigado em japonês, mas tem uma outra questão que estou vendo nos comentários bastante presente, é perguntar qual que é a diferença de arigatou gozaimasu e arigatou gozaimashita. Bom, eu já vou falando para vocês que eu sou muito gramaticista, vou tentar explicar, tá? Nesse mashita, eu tenho um tá a mais, ou seja, o masu mudou para mashi. Lembre-se quando eu falei que as palavras, quando se mudam, flexionam, depende da palavra que vem depois. Então, é este tá que exige que o masu vire mashi. Então, mashita, eu tenho a presença do tá, que é um auxiliar verbal, é uma palavra gramatical que se junta aos verbos para especificar que aquela ação já foi realizada, já está completa. Tá? Então, se eu digo arigatou gozaimashita, a rigor, em japonês, significa que esse meu estado de agradecimento termina aqui. Tá? Só que, como este tá se refere a uma ação que já foi realizada, ou seja, a ações passadas, tem muita gente que já interpreta esse tá como de passado. Então, no uso, está havendo uma mudança, tá? O que está acontecendo? Usa-se, há muita gente que usa esse arigatou gozaimashita para um favor já prestado. Mas a rigor é isso, é o meu estado de gratidão que termina aqui. Essa é a diferença. Então, na dúvida, usa arigatou gozaimasu para tudo. Eu, por exemplo, só uso arigatou gozaimasu para dizer que o meu estado de gratidão continua. Certo. E tem variações, não está errado. Eu mesmo, muitas vezes, falo arigatou gozaimashita em determinados contextos e situações. Isso vai de cada um. Não é que a Thai Sensei está 100% correta, nem que eu esteja 100% errado. É realmente a mudança da língua que vem acontecendo, né? Eu vou aproveitar para dizer uma coisa. A língua é uma coisa muito viva. Então, vai depender muito do uso. E essa é uma transformação de uso que o japonês está passando neste momento. Então, eu, como sou muito mais velha que os meus colegas, eu tenho esse costume já mais arraigado dentro de mim. Né? Então, é uma prática, mas não está errado. Inclusive, nas televisões, você ouve nos noticiários, arigatou gozaimashita, para se despedir naquele dia. Perfeito. Obrigado pelas explicações, Thai Sensei. E Mitsuko Sensei, tem uma outra expressão que sempre falamos nos nossos vídeos, inclusive nestas aulas. A gente chega lá e fala, muito obrigado por assistir este vídeo até agora e nos vemos até a próxima. Sayonara!
Não é para ir embora, viu? Não é para ir embora. Não é para ir embora. Mas esse sayonara é uma outra expressão que falamos com bastante frequência, que basicamente significa o quê? Adeus, o até logo, tchau, né? É uma expressão de despedida. Despedir, isso. Né? E aqui, sayonara também é uma expressão que eu vejo que está sendo modificado, né? Porque originariamente não tinha tanto essa nuance de adeus definitivo. Sayonara seria uma despedida simples. Até logo. Seria mais próximo do até logo. Né? Sayonara. Agora, é que surgiram outras expressões para dizer tchauzinho. É verdade. Né? E que é usado muito na conversação informal. Que é? Que nos animes usam muito já mata ou mata né. Inclusive vejo bastante influenciadores, né? Brasileiros morando no Japão ou alguma coisa assim, né? Que usam muito mata né ou já mata. Particularmente não gosto muito, porque, como a Taisese falou, é muito informal, né? E você está falando com seus colegas, com seus amigos, tudo bem. Mas para uma pessoa desconhecida ou para professor, para chefe, melhor falar sayonara. Né? Porque você usar essa linguagem informal com pessoas que você não conhece ou pessoas mais velhas acaba trazendo uma nuance de intimidade, né? E as intimidade e desrespeito, eu acho, um pouco. Os dois, né? Eu acho, né? Acho que cada um sente de uma maneira diferente. Mas sente, nossa, mas quem é você para falar desse jeito comigo? Acho que essa é a ideia geral que acaba passando. Posso acrescentar um comentário? Claro. Inclusive, este é a atenção que a gente chama aos nossos alunos e a vocês agora que nos ouvem, que não tente repetir o que vocês ouvem nos animes, né? Mangá anime, porque geralmente, muitas vezes os personagens são jovens. Sim. Então, entre jovens é muito comum dizer já né, mata né, numa boa. Sabe? Agora, repetir isso na sociedade japonesa, com desconhecidos, com pessoas de mais idade, realmente acaba soando muito rude, grosseiro, mal educado. Por isso que a gente chama atenção. Aprenda primeiro o padrão. Depois você aplica dependendo de com quem você fala. Aproveitando este parêntese que a Thais Sensei abriu, eu já peguei mais de um aluno que se referia a si mesmo, por influência de anime, falar eu, né, como ore. A cara que a Miss Sensei fez. Ore. Já teve também aluno assim, acho que é um evento canônico de todo professor de japonês ter um aluno que chega lá e fala, ore wa. A gente fala, meu Deus, a menina aprendeu com anime. Porque ore, gente, é uma maneira, primeiro, rude e também masculina de se referir a si mesmo. Por quê? Porque os animes que fazem mais sucesso no mercado são animes do que chamamos de gênero shonen. É o que temos aqui, né? Naruto, One Piece, Dragon Ball, né? Os personagens masculinos dessas obras, quase todos eles se referem a si mesmo como ore, que é... Pior do que isso, é quando te chamam de... Omae. Omae, né? Exatamente. É verdade. Então, mesmo os pronomes têm essa diferença. Para vocês verem como na língua, talvez seja um ponto um pouco mais difícil, porque você precisa entender como é que a sociedade japonesa se comporta. É essa linguagem de tratamento. Você tem que prestar muita atenção de com quem você está falando. Por que omae se me chamasse de omae, gente, eu caio durinho. Eu já caí durinho. Já caiu? Então, por quê? Porque omae é o tu, mas assim, de cima para baixo. Tá? Quando você está brigando, então uma forma muito descontraída de dizer você. Agora, entre dois amigos da mesma idade, principalmente meninos, não tem problema. Mas jamais chame um professor, uma pessoa de mais idade de omae. Você leva um. Perfeito. Só para fechar este parênteses, como é que se diz eu da forma mais neutra possível, Mitsuko Sensei? Seria watashi. Watashi, certo? E o japonês não tem o costume de falar você em japonês, certo? Eu acho que isso é uma questão importante. Sim. Você tem uma palavra, né, em japonês que é anata, né? Só que não usa muito. Quando se referimos a
outra pessoa, por exemplo, eu estou falando com Takashi Sensei, então eu falo nome dele, não falo anata wa alguma coisa, não pergunto anata wa ta, não, eu pergunto Takashi Sensei wa ta, eu pergunto assim. Então usamos mais os nomes. Perfeito. Inclusive, a Mitsuko Sensei me referiu como Takashi Sensei, porque eu sou professor e colega de trabalho dela, mas o padrão é utilizar um sufixo de tratamento para as pessoas. Isso, japonês sempre fala, né? Colocamos san como sufixo com nome. Por exemplo, eu falei agora há pouco Takashi Sensei, mas eu bem podia falar Takashi-san Isso aqui no Brasil, né? aqui no Brasil. Porque no Japão, em vez de nome, é o sobrenome. Então, lá no Japão, teria que ser Yamanishi-san, Uehara-san e Suzuki-san. é isso aí. E um detalhe importante, você não usa o san para si mesmo. É um erro verdade. comum. Muito importante, né? É. Porque tem bastante pessoas que, como sufixo para pessoa, Aham. fica colocando o nome de pessoa mesmo, né? Então se eu me apresentar como Watashi wa Yamanishi-san desu, eu estou falando, eu sou o senhor Takashi. Soa estranho, né? Então não é uma coisa que se deve usar para si mesmo e sempre para os outros. O tratamento é isso, né? É como você Exatamente. trata o outro. O outro, isso. Muito bem. E quando a gente tiver, né, escapar, falei um ore ou falei um omae, você vai ter que se curvar profundamente e pedir desculpas. Como é que se pede desculpa em japonês, Mitsuko Sensei? Tem algumas formas de desculpa, mas hoje vou destacar uma palavra que é bem versátil, que é sumimasen. Né? Esse sumimasen tem alguns significados, né? Tá, Sensei? Já. Um é perdão, desculpa. Perfeito. Quais são os outros significados? É uma palavra coringa. Então, olha, aprenda esse sumimasen. Primeiro, pode-se usar nesse sentido de desculpas, mas eu posso também usar quando eu quero pedir uma licença. Por exemplo, eu chego numa loja, eu quero chamar o atendente, não vou jogar assim a pergunta de cara. Eu falo, sumimasen, ou seja, com licença. É mais ou menos esse o sentido de sumimasen. Então, depende do contexto, é desculpa. Em outro, pode ser esse sumimasen. Não, perdão, esse com licença, tá? Que mais? Que mais? Agradecimento também podemos usar, né, Sensei? Pode, principalmente no favorzinho que a pessoa faz. Por exemplo, deixa eu ver. Eu trouxe um cafezinho para você, tá, Sensei, no intervalo. Mas ele também pegou o café, então ele aproveitou para trazer um cafezinho para mim. Eu digo, sumimasen, obrigadinho. É mais ou menos isso. Então veja, sumimasen, aprendam bem, quer dizer, guardem bem, porque você pode tirar do bolso em 2 ou 3 oportunidades. Eu ouvi um macete para as pessoas decorarem este sumimasen. Tá bom? Sumiu mais 100. Lembra? Sumiu mais 100. Se fala rápido, sumiu mais 100, sumiu mais 100, sumiu mais 100. Você parece, né? Você fala, sumiu mais 100. Sumiu mais 100. Parece que tá falando sumiu mais 100. Bom, já aprenderam, você já pode sair daqui, desta aula, usando o sumimasen em vários contextos. Eu lembrei de mais uma forma de usar esse sumimasen. Quando começa a falar com uma pessoa, puxar assunto ou perguntar, por exemplo, você está na rua, não sabe como ir. Aí você vai abordar uma pessoa, sumimasen, né? Esse também podemos usar. Exato. Por extensão do com licença. Exato, né? é uma extensão do com licença, né? Certo, muito bem. Eu sei que tem uma outra maneira de pedir desculpa, Mitsuko Sensei. Aí é uma palavra que é realmente só usado para pedir desculpas. Porque você praticou uma falta grave. Falei, omae, para a Tai Sensei, imagina. Aí como é que você tem que me dizer? Gomen nasai. Yoshi, yoshi. Gomen nasai. Só que gomen nasai sempre é mais formal, né? E acredito que bastante pessoas que nos está vendo agora é fã de anime. Né? Que falamos anime é uma forma de dizer e nós falamos de outra forma que é mais polido. Gomen nasai seria mais polido. E como seria simples? Entendi. Seria gomen. Simplesmente gomen. Né? É a mesma coisa, né?
Você está com os amigos, pode falar gomen. Mas se você vai falar para, por exemplo, Takashi Sensei para Tai Sensei, tem que ser gomen nasai, não simples gomen, né? É a mesma lógica do oyasumi e oyasuri nasai. É o mesmo nasai. Mesmo nasai, né? Que traz essa questão da polidez. Exatamente. Eu vou aproveitar, não é necessariamente uma palavra que vocês precisam saber, tá? Só vou extrapolar um pouquinho, que é mesmo que você falou situação formal. E se acontecesse algum erro grave na vida real, acho que eu iria um pouco além do gomen nasai. E perceberam o padrão da língua japonesa, né? Quanto mais comprido, maior o sentimento. Falei omae para Tai Sensei, ó, moshi wa ke gozaimasen. Moshi wa ke gozaimasen. Longo, palavrão, né? Mas com uma carga muito grande de respeito para mim, para Isso. comigo, né? Então é o nível acima do gomen nasai, é moshi wa ke gozaimasen. Então, Olha o gozai aí. Mesma coisa do gozaimasu. O raio gozai, mas é o Gozaimasu. mesmo gozai que tem uma carga maior de polidez. Perfeito. Então tem essas expressões, né? Você vê que só de obrigado e também de me desculpe tem diversas formas e níveis de dizer, né? Vamos recapitular um pouquinho? Hai. Ó, Mitsuko Sensei, então, obrigado na versão completa em 3, 2, 1. Arigatou gozaimasu. Acrescentando o domo, ficaria como? 3, 2, 1. Domo arigatou gozaimasu. Para dizer tchau, adeus, em 3, 2, 1. Sayonara. Um pedido de desculpas, né? De uma forma, faltas leves e também aquela expressão versátil. Lembrem do mnemônico em 3, 2, 1. Sumimasen. Sumiu mais 100, muito bem. Agora um pedido de desculpa numa situação um pouquinho mais formal. Em 3, 2, 1. Gomen nasai. Perfeito. E Tai Sensei, eu tenho anotado aqui uma expressão tão versátil quanto o sumimasen, que é o yoroshiku onegai shimasu. Pode nos explicar essa expressão? Quando é que a gente usa esse yoroshiku onegai shimasu? Bom, o mais usual é quando você se autoapresenta. Então, eu me apresento a uma pessoa e ao despedir, eu digo eu sou Suzuki, faço isso, faço isso, e eu termino dizendo dozo yoroshiku onegai shimasu. A senhora acrescentou dozo, inclusive. Aí eu coloquei, né? Aham. Então, é o mesmo dozo. Não, é o Que- domo, no caso. Ah, é diferente. verdade, é verdade. Já está me mudando tudo na minha cabeça. Quando eu digo yoroshiku onegai shimasu ou yoroshiku onegai itashimasu, significa que se é uma autoapresentação, conto com o senhor ou com a senhora. Ou tenha-me em seu quadro de amigos. É mais ou menos esse o sentido literal de yoroshiku onegai shimasu. É uma expressão difícil de traduzir, né? É Tai difícil, Sensei? é difícil, porque tem várias formas de tratamento que agora não cabe ficar explicando, né? Então, é quando você fala, conto com sua amizade, conto com sua ajuda, conto com sua orientação, se você vai se empregar num cargo novo, né? Então, é essa forma de dizer, por favor, cuide bem de mim, mais ou menos por aí. Perfeito. Tá. E eu já estou vendo nos comentários falando que, nossa, muito comprido, não dá. Então vamos encurtar e trazer uma expressão que vocês já vão poder usar, inclusive, quando forem para o Japão. Vamos tirar o yoroshiku e deixar apenas o onegai shimasu. O que significa onegai shimasu, Mitsuko Sensei? Onegai shimasu significa por favor, né? Que podemos falar alguma coisa, vou pedir alguma coisa para Takashi Sensei. Onegai shimasu. É um pedido para mim, né? Hai. Onegai shimasu. Por favor, faça isso, tal né? coisa. Uhum. Né? Então, coloca algum objeto e coloca o onegai shimasu. Por exemplo, você vai no Japão e quer comer sushi. Sumimasen. Com licença, lembra? Sumimasen. Sushi, onegai shimasu. Com licença, um sushi, por favor. Né? Ou, sumimasen. Sensei, onegai shimasu. Por favor, chame o professor, por exemplo. Né? Dá para usar nestes contextos a palavra onegai shimasu para você pedir algo de uma maneira educada, delicada, com quem você está falando. Né? Perfeito, é isso aí. É isso, né? Inclusive, só voltando um pouquinho para o que falamos na aula 1 dos verbos irregulares, falamos que um dos verbos irregulares é o shimasu, que é o verbo fazer.
Ela está presente neste onegai shimasu, né, Tai Sensei? Sim, porque negai, ao pé da letra, significa pedido. Onegai shimasu, eu estou dizendo, eu peço. No caso, a gentileza, o favor, dependendo do contexto. No caso do sushi onegai shimasu, eu estou pedindo que me dê, que me sirva. Enfim, todo esse favor está contido nesse negai. Perfeito, Tai Sensei. E ao longo do que falamos aqui, né, acho que uma linha condutor muito importante desde a primeira aula foi a questão da importância da polidez, né, que é uma coisa que permeia, inclusive, da gramática da língua japonesa. Até ultrapassa isso, né? Mas eu sempre, aliás, nós sempre dizemos, né? Usem o japonês padrão quando forem ao Japão, que não tem erro. Você pode ser um pouco mais ou um pouco menos, mas sempre será polido, será educado com a outra pessoa. Perfeito. Aliás, o que vocês estão achando desta aula? Espero que vocês estejam gostando e gostaríamos de fazer um pedido. Like, onegai shimasu. Um like, por favor, para nós, para que este conteúdo destas aulas chegue para mais pessoas possíveis. Lembramos que esta aula ficará disponível até às 11h59 da noite de domingo, no horário de Brasília. E no próprio domingo, iremos fazer uma aula trazendo uma recapitulação geral. Já vamos falar sobre o nosso curso japonês essencial, mas no domingo teremos uma explicação um pouco mais completa. Iremos pegar as dúvidas, né, que surgiram por parte de vocês e iremos responder um por um para que possamos deixar com as expectativas totalmente alinhadas para você que tem interesse em aprender japonês conosco no nosso curso. E, bem, se você não quiser ter aula conosco também, não é um problema, tá? Não vamos perder a amizade, podemos continuar sendo amigos, será um grande prazer. Mas também separamos algumas ferramentas que possam ser úteis para você que está querendo aprender japonês. A primeira ferramenta é um site que chama kana.pro. Este site é muito útil para você praticar o hiragana e o katakana, que são as letras, né, as primeiras letras do sistema de escrita japonês. É um exercício que você consegue fazer para reconhecer as letras. Então, se você está engatinhando no hiragana e katakana, é algo muito útil. Inclusive, nós fazemos essa recomendação para os nossos próprios alunos. Outro ponto que nos perguntam, e já vem nos comentários também, é qual dicionário que nós recomendamos para os falantes de português, Tai Sensei? Tem um site, né? Você sabe melhor, acho que é o Disho.org. Isso, mas é falantes de português, porque Disho é inglês. É inglês. É o físico Michaelis, dicionário da Michaelis. Tem a versão japonês-português e tem também português-japonês. Em português, eu acho que é um dos do Brasil, né? É um dos mais completos. Perfeito. E como a Thaís já comentou, tem também o dicionário online, que acho que é o mais completo do mundo, que chama Disho.org. Se você sabe inglês, é uma mão na roda. Você coloca a palavra, o ideograma, o kanji, né? E você consegue ter diversas palavras e exemplos para você conseguir já utilizar. Ele já faz umas diversas categorizações lá dentro que facilita, né, por nível de dificuldade. Exato. É isso. Então, temos essas ferramentas, né, e nós temos diversos conteúdos nas nossas redes sociais. Todos os dias estamos lá batendo ponto às 8 da manhã, publicando vídeo curto. É verdade. E no YouTube temos também publicado vídeos semanalmente. Ultimamente temos publicado até 2 vezes por semana, para a alegria da Thai Sensei. Né? Bom, enfim, aguardamos vocês nas redes sociais que a gente fala, no Insta, no YouTube, tem mais, TikTok, Facebook. Estamos por aí, viu? Muito bem. E agora gostaríamos de trazer um momento para falarmos sobre o nosso curso Japonês Essencial. É um curso que foi feito, né, com o empenho de nós três, mas principalmente sobre a condução e a orientação da professora Tai Suzuki. Então eu queria que a senhora explicasse um pouquinho do que se trata este curso Japonês Essencial. Bom, é para isso que eu fui contratada, deixa eu deixar bem claro. Bom, é um material que nós temos para trabalhar com os alunos que não sabem nada, começando com letramento, com a construção da frase, com aulas de conversação para praticar o ouvido e também a produção, tá? É composto de, são 16 módulos e 84 aulas, ou seja, cada módulo tem um número certo de aulas. Temos material de apoio, que são
apostila. Cada aula tem o seu exercício respectivo. Temos aulas de revisão ao vivo, uma vez por mês. No início será por módulo, mas depois será por tema. Né? O que mais que nós temos? Temos O canal de dúvidas, que é um canal específico de WhatsApp, em que vocês mandam as perguntas, as dúvidas que vocês têm, e a equipe de professores responderá no prazo de 24, no máximo 48 horas. A não ser que entre um feriado, um episódio qualquer, mas em seguida dentro de um horário comercial. O que mais que nós temos? Temos as aulas de conversação com a Mitsuko Sensei. Ah, sim. Quando vocês chegam a um certo nível, porque não dá para começar a falar sem ter o mínimo, então chegando no módulo 5 tem 2 atividades. Uma é de conversação com a Mitsuko Sensei, pessoalmente, até um grupo de 4 alunos, até, tá? E tem também um canal de interação. O que é isso? Cada dia, Mitsuko Sensei dá um tema em japonês para que vocês possam responder. Pode ser em português ou em japonês. E aí, são várias atividades. E Esqueci alguma coisa? Eu acho que um grande diferencial do nosso curso é realmente ter este contato direto conosco, né? Com nós três. Nas aulas de revisão é sempre eu e a Mitsuko Sensei, ou a Tai Sensei e a Mitsuko Sensei, estando lá ao vivo para explicar, né, fazer a revisão e tirar as dúvidas. No WhatsApp também, geralmente somos nós três mesmos que respondemos. E tudo isso você tem acesso durante 18 meses ao adquirir o curso. Então, se vocês vão comprar, por exemplo, já na segunda-feira, dia 12 de janeiro, vocês terão acesso até junho de 2027, né, ou julho de 2027. Durante todo este período, vocês terão este acesso às aulas. Vou ter naturalmente a apostila de exercícios, o WhatsApp de dúvidas, a aula de conversação. Estes 4 são os nossos pilares para que possamos garantir o aprendizado tanto no nível de escrita, leitura, fala e compreensão auditiva. Exato. É um curso que foi desenhado para quem está no nível 0, né? Então você pode saber nada de japonês, teve o primeiro contato de língua japonesa aqui no nosso curso. Você pode adquirir este curso. E você vai ver, o primeiro módulo é muito parecido com o que trouxemos aqui nestas aulas. O segundo módulo é sobre o letramento, que é o pré-requisito para começar a estudar japonês de verdade. E a partir do módulo 3, iremos intercalar aulas de vocabulário, gramática e pouco a pouco focando, né, em construções gramaticais para você conseguir aumentar o seu repertório de fala da língua japonesa. E um ponto que é importante trazer para vocês é a questão do preço. Gostaríamos de ser super transparentes com vocês, porque o valor que nós oferecemos hoje é este que vocês estão vendo na tela, que é de R$ 1.997 à vista ou R$ 206,54, caso você queira parcelar em 12 vezes. Esta vai ser a última vez que iremos oferecer este curso neste valor. Por que estamos falando isso? Não é para fazer, né, um terrorismo, falando que vamos aumentar muito. Não é bem assim. Mas é porque desde 2020 que ofertamos este curso, né, Tai Sensei? Exatamente. Temos mantido este esforço de manter esse valor sem mudar. Só que, naturalmente, com a inflação, né, e com a mudança da questão do preço das coisas mesmo, a gente... 5 anos. 5 anos, 5 né? anos, Imagina né? a inflação acumulada dos últimos 5 anos. Então, teve que fazer um reajuste. Eu acho que, inclusive, tem que ser dito a todo o público que, olha, é um preço justo. A gente não está aumentando para diminuir, fazer oferta. Não, é um preço que a gente estabeleceu pelo trabalho que viemos desenvolver, por todo esse material que oferecemos para vocês. E chegou o momento em que estamos precisando aumentar um pouquinho mais a partir do próximo. Exatamente. É um trabalho que nós fazemos com muito carinho, né? É o trabalho principal de nós três hoje, dedicar ao curso, aos alunos, estamos presentes todos os dias, né, para dar o suporte aos nossos alunos, não apenas nas redes sociais, tem muito trabalho acontecendo nos bastidores também. Então vocês podem contar com o nosso suporte durante os 18 meses de acesso. Né? Tem gente que pergunta, nossa, mas por que não é vitalício nem nada? Porque a gente não consegue garantir. Imagina, se é vitalício daqui a 60 anos.
não tem como sustentar um curso que seja vendido neste preço que aguente por tantos anos, né? E eu diria mais, sempre a gente fala, né, que a língua é um ser vivo, ela vai modificando. Então, daqui a 5 anos, pode ser que algumas coisas que dizemos agora tenhamos que modificar. Né? Então, vitalício realmente é muita coisa, é muita responsabilidade demais, a meu ver. Eu também acho. E só para alinharmos as expectativas, né? O curso é desenhado para quem está no nível 0 e ela é desenhada para que você seja aprovada ao final do curso no nível N5 do JLPT. O que é este JLPT? É basicamente a prova que calibra o conhecimento de língua japonesa para todo mundo ao redor do mundo. A grosso modo, é como se fosse o TOEFL, o IELTS do inglês. Então é uma prova de proficiência em língua japonesa aceita em qualquer lugar. O nível N5 é o nível mais baixo dessa prova de proficiência, que conta, né, com conhecimento básico da língua japonesa, incluindo ideogramas, né, as frases básicas, e nós nos comprometemos a isso. Mas não somos um curso preparatório para o JLPT. Inclusive, a gente ensina além do N5. Na verdade, a gente avança um pouco mais do que é exigido no nível 5, tá? Mas o nosso curso cobre tudo que o N5 exige, é melhor dito assim. Então, não é um curso preparatório mas ele serve para quem quiser prestar um N5. Perfeito. Então, essas são as informações básicas que estão vendo na tela. O parcelamento pode ser até 12 vezes em R$ 6,54. Caso pague à vista, é R$ 1.997. Novamente, é a última oferta neste preço. E o acesso é durante 18 meses, que inclui as aulas, o suporte e o bônus. E caso você se matricule até terça-feira, dia 13 de janeiro, você receberá um exemplar deste livro aqui de guia de frases úteis para viagem, que contempla diversas frases, né, além do que falamos na aula de hoje. É um produto que desenvolvemos na Indústria Japonês, que traz diversas palavras, vocábulos, né, para você enriquecer seu conhecimento. Inclusive, nossos alunos utilizam como material complementar do nosso curso, né, para aprender palavras a partir dela. Inclusive, todas as expressões que abordamos hoje estão neste manual. Exatamente. E um último aviso importante, a gente não gostaria de fazer este aviso, mas temos tido problemas com pessoas mal intencionadas oferecendo o nosso curso num preço muito mais baixo. Então, vou colocar aqui na tela os nossos números oficiais. Confie apenas nos contatos que vierem a partir deste número. A gente não vai oferecer nenhum tipo de desconto, não é a nossa prática, né, dentro da escola. E todos os contatos serão feitos apenas a partir deste número para oferecer o nosso curso. Então, por favor, fiquem atentos, porque é uma prática que, infelizmente, estamos tendo que lidar. Mas tomem muito cuidado em relação aos golpes que têm acontecido aqui no Brasil. Tá bom? Eu acho que é isso. E acho que para finalizar, acho que podemos mostrar um compilado de resultado que nós temos aqui no curso. Compilamos alguns depoimentos dos nossos alunos, muito queridos inclusive, que mostraram como que eles puderam se desenvolver na língua japonesa conosco. É verdade. Assistam com carinho. E vocês também chegarão lá se mantiverem essa constância durante o nosso curso. Tá bom? Minasan, konnichiwa, Emanuel desu. E eu vim aqui dar o meu relato sobre o curso japonês essencial do 123 japonês. 2024から123japonês に日本語を勉強し始めました。前にも日本語を勉強しました。それでも123japonêsの授業の方がたくさんあります。昔々私はひらがなとカタカナを勉強しました。しかし漢字は難しいですね。123japonês 講座を発見して全てが変わりました。先生方は親切で忍耐強いです。でも教え方が上手です。ジャポネスエッセンシャルコースを1年間勉強しています。そして私はたくさんの日本語を習いました。私はとても忙しくてあまり時間がない。
だから1、2、3 japonês はとてもいいです。時間があるとき、日本語の勉強をします。1、2、3 は、aulas de revisão とplataforma de dúvida があります。と毎日は WhatsApp から宿題があります。漢字が難しいですが、今まで100漢字を覚えます。1、2、3 japonês の授業のため、12月2024年に JLPT-5 のテストに合格しました。だから心から今日本語を学びたいなら、1、2、3 japonês を100% おすすめします。だから私は1、2、3 japonês は大好きです。とたくさん覚えています。ありがとうございます。E é isso, muitos alunos que batiam ponto no nosso WhatsApp de dúvidas, que apareciam nas aulas de revisão, inclusive alguns até comentam, né, nas nossas redes sociais, uns muito queridos, muito queridos. Muito. E vocês também, como a Thais comentou agora há pouco, podem fazer parte deste grupo de alunos que se desenvolveram e evoluíram na língua japonesa. E bem, conforme prometido, chegou a hora de anunciar o nosso item do sorteio. Falei que não é nada físico. Na verdade, o sorteio desta vez será um dos nossos cursos. Além do curso de língua japonesa, que é o japonês essencial, nós também temos um curso sobre cultura japonesa que inauguramos recentemente, em novembro do ano passado, que é o curso Evolução da Sociedade Japonesa, né, Tai-sensei? Exatamente. É um curso em que a gente aborda, vamos dizer assim, a evolução mesmo da sociedade japonesa, desde a pré-história, passando pelas fases de nobreza, era dos guerreiros, até os dias de hoje. E a gente aborda tanto do ponto de vista político-social quanto cultural. É isso. É uma viagem rápida. É um curso que está sempre à venda, vocês podem adquirir por R$ 697, mas o felizardo que for sorteado poderá ter acesso a este curso e assistir às aulas que estiverem disponíveis. O sorteio funcionará da seguinte maneira: a gente vai postar esta foto aqui nas nossas redes sociais assim que terminarmos esta aula e teremos um prazo estendido. Como amanhã, que é sexta-feira, e sábado não teremos aula, teremos este intervalo para que vocês comentem as suas impressões sobre este projeto japonês 2024, sobre o que vocês aprenderam. 26. Desculpa, estou com 24 na cabeça, é 26 já, nossa, eu estou parado no tempo. Mas vocês podem comentar o que você aprendeu no projeto japonês 2026 e coloquem por lá as suas impressões. Novamente, apenas um comentário por pessoa para se qualificar no sorteio e tem que estar seguindo a gente. E feito isto, iremos fazer o sorteio antes de começar a nossa última aula, que iremos fazer uma revisão geral. Exatamente. E que será no domingo, mesmo horário, 19 horas. Perfeito. Horário de Brasília. É isso. Então estaremos aí novamente dando uma recapitulação geral e também responder as dúvidas que forem surgindo neste meio do caminho, mas sobre o nosso curso japonês essencial. Tá bom? Exato. E bem, lembrando que na segunda-feira da semana que vem, dia 12 de janeiro, às 8 horas da manhã, iremos abrir as matrículas para o curso japonês essencial e para quem conseguir se matricular já na segunda ou na terça-feira, dia 12 ou 13 de janeiro, conseguirá receber este livro de Guia Japonês de Fases de Viagem para a sua casa com frete por nossa conta. Caso você mora no exterior, aí a gente negocia que o frete fica por conta de vocês, tá bom? Mas a gente manda pro mundo inteiro, beleza? E acho que é isso. Então, assim encerramos nossa penúltima aula do Projeto Japonês 2026. Agradecendo a presença de vocês, não esqueçam de dar o like. Opa! Né? Onegai shimasu. Onegai shimasu. Dar o like. Tá? E o material complementar vocês podem baixar novamente por o link da descrição ou por este QR Code que está aparecendo aqui na tela. Gente, muito obrigado por ter assistido esta aula até agora e nos vemos novamente então no domingo no resumão do Projeto Japonês 2026. Muito obrigado e até a próxima! Sayonara!